Beleza, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Paulo Silva, professor de matemática. Eu vou estar aqui ministrando uma aula sobre trigonometria, sobre o triângulo retângulo, para reforçar aqui a disciplina dada em sala de aula para os meus alunos, né? E vamos lá, pessoal, com trigonometria. Então, tabelas trigonométricas com ângulos notáveis. Então, basicamente, o triângulo, o retângulo, ele é um triângulo que ele tem como característica esse símbolo aqui, né? Que ele está denotando que aqui tem 90 graus. Então, tudo que tiver oposto a esse ângulo de 90 graus, eu vou chamar aqui de hipotenusa, né? Abreviar como IP. Então, hipotenusa é a maior medida desse triângulo aqui, porque ele possui três medidas: a medida de um cateto oposto ao ângulo. Então, ele vai ter um ângulo aqui, né? Vai ter um ângulo, né? E esse ângulo vai estar oposto, esse cateto vai estar sempre oposto a esse ângulo. Mas esse ângulo de 90 graus ele não entra no cálculo. Então, basicamente, esse símbolo, o quadradinho com uma bolinha no meio, ele denota 90 graus. Então, no triângulo retângulo, sempre vai ter esse ângulo de 90 graus, só que ele não vai entrar no cálculo. O que vai entrar no cálculo é o ângulo que se encontra aqui, ó. Esse ângulo aqui, oposto a um cateto aqui. Então, vai ter um cateto que vai estar oposto a esse ângulo. E eu vou ter também um ângulo, uma medida aqui, ó, que vai estar colada ao ângulo. Cola cateto adjacente, você pode trocar adjacente por junto. Junto ao ângulo, né? Isso aqui é o símbolo de ângulo. Ângulo. Junto ao ângulo. E tá usando a letra grega aqui, teta, né? Essa aqui é a letra grega chamada teta. Junto ao teta. Então, quando eu tenho aqui um cateto que está colado ao ângulo, ele está junto ao ângulo. Esse ângulo que teta aqui pode ser um ângulo de 30 graus, pode ser um ângulo de 45 graus, ou até de 60 graus, que são os ângulos notáveis, né? Aqui tem uma tabela de ângulos notáveis, então vocês vão usar o ângulo de 30, ângulo de 45, de 60. São os ângulos que mais aparecem nos exercícios. Deles, nós vamos ter os senos dele, os valores numéricos, os cossenos e as tangentes. Então, esse ângulo aqui, ó, vai indicar o valor numérico de cada ângulo aqui, ó. Oposto ao ângulo, vai ter um cateto oposto, que é essa medida aqui oposta. Oposta ao ângulo. E adjacente, quer dizer, adjacente, o sinônimo para adjacente é junto. Então, junto ao ângulo, vou ter um cateto adjacente ao ângulo, colado ao ângulo. E vou ter uma medida. Catetos significa medidas. Vão ter medidas aqui de metros, distância. E o oposto ao ângulo de 90 graus é a maior medida aqui do triângulo, chama-se hipotenusa, que é essa medida aqui, ó. Então temos uma hipotenusa, que é a maior medida do triângulo retângulo, com seus dois catetos aqui, um adjacente colado junto ao ângulo e um oposto ao ângulo aqui em questão. Dessa relação surge. Por que é triângulo retângulo? Porque ele vem de um retângulo, né? Se eu pegar um retângulo, né, e cortar ele aqui no meio, entendeu? Vai me dar dois triângulos, né, retângulo, um virado de cabeça para cima, outro cabeça para baixo. Um normal e um de cabeça para baixo. Então,
Por isso que ele é chamado triângulo retângulo, porque ele surge da figura geométrica do retângulo. Cujo aqui temos 90 graus em cada canto, né? Aqui é 90 graus aqui. Temos um cateto adjacente e um cateto oposto e tem aqui a hipotenusa. Então acostume-se com essas abreviações, né? Porque daqui vai surgir três razões métricas, né? Trigonométricas, chamada de seno. Primeiro, seno do ângulo θ é igual ao quê? O seno é a relação da medida do cateto oposto, né? Dividido pela hipotenusa. Entendeu? Cateto oposto pela hipotenusa. Toda vez que for trabalhar com seno, vocês associem seno com separado do ângulo. Do ângulo θ. É a razão dessa medida oposta pela hipotenusa. E o seno ele está separado do ângulo. Associe a palavra separado com seno. A relação de cosseno de θ é a relação do cateto adjacente do que está colado adjacente, cateto adjacente, essa medida de baixo aqui, ó, dividido pela hipotenusa. Quando vocês associarem essa ideia de cosseno, vocês mentalize colado ao ângulo. Então, toda vez que for trabalhar com cosseno, vai ter essa medida aqui na parte de baixo. Vai ter algo aqui, um x, uma incógnita, um x, uma distância, x metros. Então, vou trabalhar a relação do cosseno desse ângulo aqui, né? Dividido pela hipotenusa. Então, tá aqui, ó. O cosseno tá aqui, ó. O seno tá aqui. Entendeu? E temos a tangente. Vou dar uma limpadinha aqui pra gente. A tangente de θ é o cateto, a razão do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Para lembrar, vocês vão lembrar daquela palavra da bebida Coca-Cola. Lembrando que quando eu for trabalhar com tangente, eu geralmente não tem medida na hipotenusa. Nós vamos fazer 3 exercícios e vocês vão ver aqui. Então, seno, vocês vão trabalhar com separado do ângulo. Associe seno com separado do ângulo. Cosseno colado ao ângulo. E tangente Coca-Cola, cateto oposto dividido por cateto adjacente, né? Vamos aqui abrir mais uma página aqui. Que não vem. Páginas. Página. Então temos aqui mais uma página. Vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar essa ideia. Também tem um jeito de vocês memorizar aquela palavrinha chamada só
toa. Então só com a toa ele vai expressar qual fórmula vocês vão usar. Então C de seno, né? Vou abreviar sen com seno, né? Seno é cateto oposto, né? Oposto. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então você vai lembrar dessa palavra só catoa, o só seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, que é o K, cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? E toa é a tangente cateto oposto dividido por cateto adjacente, que é o Coca-Cola. Então fica fácil você lembrar cada relação trigonométrica. Entendeu? Vou fazer aqui um exemplo pra gente. Não sei se tinha figura aqui. Esse não tem, né? Então vou fazer aqui na mão mesmo, vai. Não vai ficar retinho, mas o que importa, ó. Toda vez que tem triângulo retângulo, eu tenho, denotando aqui o 90 graus. Uma hipotenusa de 36 metros, né? E uma altura que eu vou chamar aqui de X. E tem uma angulação aqui, um θ de 30 graus. Então temos aqui um exercício facinho. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se verticalmente a uma altura de quantos metros? Então no final aqui uma pessoa vai pegar essa rampa, né? Vai subir essa rampa. E no final essa pessoa vai se elevar a uma certa altura aqui, ó. Então o exercício quer saber o valor dessa altura aqui. Então vamos analisar o exercício. Bom, nós temos aqui um ângulo, 30 graus. Temos hipotenusa, ângulo. Não temos o cateto adjacente, que está junto ao ângulo, mas temos algo que está separado do ângulo, que é o cateto oposto. Opa, tem um cateto oposto que é a incógnita. Temos hipotenusa. Opa, tem. Então, se eu tenho algo separado, o ângulo separado aqui, ó. Se está separado de algo, separado é seno. Ó, e tem hipotenusa, então eu posso usar a notação de seno, né? Seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Abreviei CO com IP. Então, aqui ficou fácil montar. Então a relação vai ficar seno de 30 graus é igual ao que? Ao meu cateto oposto. Isso aqui é o meu cateto oposto. Vale X. Dividido pelo valor da hipotenusa, que é 36 metros. Opa, beleza. Bom, mas chegando aqui eu vou ter que pegar aquela tabela trigonométrica lá, ó, e procurar aqui as relações aqui. Então aí chega nessa parte, você vai pegar essas relações trigonométricas aqui, ó. O ângulo que você vai trabalhar, ó, seno de 30, de 45, de 60. Entendeu? Lá seria o seno de 30. Seno de 30 vale meio. Aí vocês vão trocar aqui, ó. Seno de 30 vale meio, então vocês montam aqui, ó. 1 sobre 2, meio, é igual. Então só trocar isso aqui, ó, por meio.
meio é igual a x sobre 2, sobre 36. Então ficou uma conta aqui dos produtos do meio versus o produto dos extremos, né? Então vai ficar 2 vezes x, é só multiplicar em cruz. 2 vezes x, 2x. Igual x vezes 1. Não, 36 vezes 1, 36. Quero encontrar o valor de x, né? X é igual a 36. O 2 está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então o valor do x ele vale 18 metros. Então ficou claro aqui que a relação trigonométrica, a razão que nós usamos aqui seria mais apropriada foi o seno, porque o seno está separado do ângulo θ, né? Isso aqui é símbolo de ângulo θ. Porque eu não tenho nada aqui embaixo para trabalhar com cateto adjacente, tem uma hipotenusa. E o que eu quero saber está oposto ao ângulo. Se está separado do ângulo, eu uso o seno. Beleza? Então esse foi um exemplo. Vamos fazer um outro exemplo aqui de cosseno. Fizemos com seno. Vamos fazer agora com cosseno. Mais uma página aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Mais uma página. Então vamos fazer com cosseno. Então eu tenho aqui um triângulo. Cujo ângulo aqui também é um θ de 30. Tem uma hipotenusa aqui de valendo 8. E tenho um valor, uma incógnita chamada y aqui embaixo. Então a análise prévia é quem está oposto ao ângulo de 90 graus, hipotenusa. Então eu tenho hipotenusa. Opa, tem hipotenusa. Bom, tem um ângulo de 30 e tem uma medida que eu não sei qual é, chamada y. Ó, mas engraçado, ela está aqui na parte de colada do ângulo, ó. Se ela está colada ao ângulo, se ela está junta ao ângulo, se ela está adjacente ao ângulo θ, então colado eu vou usar cosseno. Então colada ao ângulo, não tenho nada separado do ângulo, então eu vou usar o cateto adjacente aqui, ó. Colada ao ângulo, cosseno, né? O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. É a razão entre o cateto que está colado ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente. Quem está colado ao ângulo, adjacente ao ângulo, y, dividido pela hipotenusa. Beleza, já montei. Aqui vocês vão trocar cosseno de 30 pelo valor lá da tabela. Então vocês vão lá na tabela, ó, procura aqui, ó, cosseno de 30, raiz, né, de 3 sobre 2. Tá aqui, ó. Vocês vão precisar dessa tabela para estar resolvendo esses exercícios. Venho e troco. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual a... Deixa eu só apagar que ficou meio... Esse igual ficou meio estranho. Igual a y sobre 8. Agora o produto dos extremos, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos.
multiplicar aqui em cruz, né? 2 vezes y, 2y, igual 8 vezes raiz de 3, 8 raiz de 3. Oh, beleza, preciso isolar o y. Y é igual a 8 raiz de 3. O 2 está multiplicando o y, ele vai descer dividindo. Logo, o meu y ele é igual a... Bom, eu posso dividir aqui por 2, né? E dividir aqui por 2 também. São números divisíveis, né? O 8 por 2, então vai dar 1 e vai dar 4. Entendeu? Então aqui vai ficar 2 dividido por 2, 1, e 8 dividido por 2, 4. Então vai dar 4 raiz de 3. Essa é a resposta. Se vocês quiserem avançar, vocês podem multiplicar o 4, porque raiz de 3 vale 1,73. Então 4 vezes 1,73 vai dar um número aqui de 6,92. Então você pode deixar tanto o valor aqui, ó, 4 raiz de 3 ou 6,92. Esse foi um exercício que usou cosseno, porque eu tinha o que eu estou procurando aqui, a incógnita, colado ao ângulo. Ó, se ele está colado ao ângulo, se ele está junto ao ângulo, se ele está adjacente ao ângulo θ, eu vou usar cosseno. Colado, cosseno colado. Muito tranquilo. Essa anotação que eu fiz, estou fazendo para vocês, muito bem simples. E agora nós vamos fazer um exercício com a tangente. Mais uma página. Então nós temos aqui um exercício que eu posso colocar aqui para vocês. Bom, um ângulo aqui eu vou usar 45 graus. Vou ter uma medida aqui, 15 metros. E aqui eu tenho uma árvore. Temos uma árvore. Macieira, uma macieira, pode ser. E essa árvore vai ter uma altura que eu vou chamar de H. Perceba que os catetos, as de hipotenusa, elas vão subir medidas de metro, altura, distância. A trigonometria nos ajuda, do triângulo retângulo, a resolver questões reais, né? A partir de uma teoria ideal, a gente replica isso para nossa realidade, né? Para o mundo real. Então ele quer saber a altura dessa árvore aqui, ó. Engraçado, quando eu não tenho hipotenusa, que não tem hipotenusa, e tem cateto, aqui tem um cateto adjacente e um cateto oposto que eu não sei a medida. Esse cateto oposto vai assumir a altura da árvore. Quando eu não tenho hipotenusa, qual daquelas três razões trigonométricas que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Eu vou usar a tangente, pessoal. Porque a tangente de θ, ela é Coca-Cola.
é a medida oposta aqui, ó, dividido por essa medida aqui, ó. Então o exercício vai ficar como? Tangente do ângulo de 45 graus é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É a altura da árvore, igual a H dividido pelo cateto adjacente. Quem está colado ao ângulo? 15 metros. A informação que está lá, 15 metros. Tá? Só que eu não vou colocar o metro aqui. Só o valor numérico. Beleza, aí vocês vão naquela tabela lá, inicial. E vão lá, tangente de 45. Opa, tangente de 45 vale 1. Opa, tranquilo. Vem aqui, substituo. 1 é igual a H dividido por 15. Opa. Todo mundo sabe que um número, ele ao mesmo tempo, ele está sendo elevado por 1, está sendo multiplicado por 1 pelos dois lados aqui, e está sendo dividido por 1. Então isso aqui é igual a 1. Então aqui eu posso colocar um 1 aqui embaixo, para facilitar a multiplicação cruzada aqui, ó. Então aqui 1 vezes H, continuando aqui, H. 15 vezes 1, 15. 15 metros. Então H vale 15 metros. Entendeu? Perceba, se eu usar a própria notação aqui, a tangente de 45, ela vale 1. E eu sei que a tangente é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Eu sei que o exercício foi me dado aqui o cateto adjacente que vale 15. Ora, pela fórmula, eu já mataria o resultado, porque se eu tenho aqui a tangente de 45 valendo 1, e eu tenho um cateto adjacente que é 15, qual o número que eu coloco aqui no cateto oposto para a divisão da 1? Seria o próprio 15, né? Então não precisava nem montar a fórmula, porque ela já falaria aqui a resposta. 15 dividido por 15, 1. Porque a tangente de 45 é 1, que está envolvida nessa trigonometria. Então bastaria eu só colocar 15 aqui. Já saberia que a altura é 15. Então foram 3 exemplos com seno, cosseno e tangente, tá? Que vocês podem estar usando para vocês aí, ó, para resolver a lista de exercícios, né, que eu deixei com vocês. Vai ser bem interessante, tá? Deixa eu só ver como é que a gente está de hora aqui. $20 minutos, tá para resolver mais um, quer ver? Então uma aulinha bem tranquilinha. Vou fazer o exercício do avião aqui, ó. Perceba, pessoal, que esse triângulo ele vai mudar. Ó, ele vai ficar de cabeça para baixo assim. Ele pode vir assim, ó. Pode vir para cá. Ele pode vir para lá. Então, cabe a você localizar onde está a hipotenusa. Aqui é ângulo. Aqui vai estar o ângulo. Aqui vai estar o ângulo. Vai mudar de lugar. Cabe a você entender, né? Ó, que o lado maior é a hipotenusa. Aqui, ó, hipotenusa. Ó, hipotenusa. E o que sobra são os catetos, né? Então você tem que bater o olho, localizar quem é os catetos, né?
quem é a hipotenusa. Meu avião não vai ficar muito bonitinho, entendeu? Então tem um avião que ele está numa angulação aqui de 30 graus. Está a 1000 metros. Eu preciso saber aqui a altura aqui, vou pôr X. Então depois de atingir 1000 metros de altura, né, que ele partiu da pista, né, a uma angulação de 30 graus, né, o avião ele vai se estabilizar a uma certa altura aqui, ó, que eu chamei de X. Então chegando aqui ele vai ter que estabilizar, né, para seguir viagem. Ele vai seguir viagem, né? Uma determinada cidade aí ou país. Então ele vai subir 1000 metros, depois vai estabilizar. Eu quero saber a altura que ele vai estabilizar para seguir viagem aí. Entendeu? Pode ser pro Rio de Janeiro. Um exemplo, cidade aqui. Então aqui é bem simples. Eu tenho aqui um ângulo, tenho hipotenusa e tenho um cateto oposto. A relação que tem ângulo, cateto oposto e hipotenusa e algo separado do ângulo. Ó, pessoal, separado, seno. Seno. Perceba que é bem tranquilo. Separou do. Tem algo separado? É seno. Tem algo aqui embaixo? É cosseno. Colado ao ângulo, não tem nada aqui embaixo. Tem colado ao ângulo, adjacente ao ângulo. Tem oposto ao ângulo. Então é o cateto oposto. Qual que é a relação trigonométrica, a razão trigonométrica? Essa só pode ser seno. Seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então não tem mais o que fazer. Só trocar os valores, né? Então é o seno do ângulo de 30 graus é igual a o x, o cateto oposto, que eu quero saber o que é a medida, a altura, dividido pela hipotenusa, que é 1000. Seno de 30 é meio igual a x sobre 1000. Chegando aqui, você multiplica em cruz. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 1000, 1000. Perceba que são exemplos de exercícios bem básicos, exatamente para vocês pegarem o mecanismo da resolução. 2 multiplicando x, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? X é igual a 500 metros. Então esse avião vai seguir viagem a 500 metros do solo, né? 500 metros. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro essa parte de seno, cosseno e tangente. A próxima aula eu vou ensinar como achar as medidas do triângulo retângulo, mas só com Pitágoras. Aí não vai usar ângulo, vai usar a fórmula de Pitágoras. Tá ok, pessoal? Um abraço, tudo de bom. Estudem. Façam uma lista de exercício, né? Isso aqui tá dando. É por segundos que eu estou dando essa aula de trigonometria. Que volta o retorno. Na ementa volta a estudar essa parte de trigonometria, né? Então por segundos, né? Fica aqui essa parte aqui. Beleza? Um abraço, tudo de bom, do professor Paulo Silva. Fecha aqui.